Olá, graça, paz e misericórdia da parte daquele que vive e reina pelo século dos séculos. Você está no canal Escatologia Plena, o canal de estudos da escatologia bíblica já realizada, o preterismo completo, fazendo toda uma diferença em nossa geração. Sempre trazendo conteúdos de grande relevância para a fé cristã no que tange às questões da escatologia bíblica. Se você é uma dessas pessoas que gosta de pensar fora da caixa, sem um crivo da religião que atrapalhe o seu raciocínio, com certeza você está em um bom lugar. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de todas as nossas notificações para que você esteja sempre pronto para refletir conosco nos mais empolgantes vídeos, como esse que vamos refletir agora, logo depois da vinheta. Muito bem, nesse vídeo queremos falar sobre a natureza do reino mal compreendido. Se o reino escatológico não foi deixado em dúvida, sua natureza infelizmente foi revestida de ambiguidade. Veja que nos dias de Jesus, a expectativa era que o reino anunciado pelos profetas fosse na verdade essencialmente político. O Messias, para os judeus, deveria ser um libertador nacional que, a fio de espada, restauraria o trono de Davi, libertaria Israel da escravidão romana e impulsionaria a nação de Israel ao domínio mundial. O perigo inerente a tal desejo e ansiedade dos judeus era aparente e o Senhor Jesus sempre teve o cuidado de que suas instruções sobre o reino não deixassem exposto a acusações de sedição. O Senhor Jesus geralmente não falava diretamente sobre a natureza do reino para evitar questões polêmicas que levasse à sua morte prematura. Apenas tratava de forma indireta por meio de parábolas. Lá em Mateus capítulo 13, no versículo 10 ao 11, diz o seguinte: Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que lhe respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhe é isso concedido. Embora isso o protegesse de ser acusado de ensinar sedição contra Roma, a natureza enigmática de seu ensino muitas vezes deixava os detalhes do reino escatológico obscuros na mente dos próprios discípulos. Assim, no clímax do seu ministério, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém refletiu a expectativa de sua obtenção do governo terreno sobre Israel. Veja, por exemplo, em Mateus capítulo 20, verso 29, diz a palavra que grandes multidões o acompanhavam. Em Marcos capítulo 11, no versículo 10, as multidões gritavam: Hosana, bendito seja o reino de nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Em Mateus capítulo 20, no versículo 20, a mãe dos filhos de Zebedeu suplicou ao Senhor que seus filhos ocupassem os lugares principais em seu reino, porque imaginava que esse reino era físico, um reino terreno. Em Atos capítulo 1, no versículo 6, quando Jesus aparece ressuscitado diante de seus discípulos, preparando-se para ser assunto aos céus, os discípulos perguntaram se ele então restauraria o reino a Israel, imaginando que esse reino seria o reino terreno. A confusão que surgiu durante a vida de Cristo em relação à compreensão do reino celestial aumentou muito mais depois da morte dos apóstolos. O martírio quase universal dos discípulos, iniciada por Nero, deixou a igreja com poucas pessoas capazes de expor corretamente o entendimento escatológico do reino espiritual na vinda de Cristo. O quadro que surge nos séculos que se seguem à era apostólica é de grande confusão. Há uma grande diversidade de opiniões sobre a natureza do reino escatológico entre os pais da igreja. Seus escritos revelam uma enorme falha de compreensão, essa que poderia ser fundamental para que o povo do Senhor pudesse estar familiarizados com a verdade. Infelizmente, manteve essa apreciação da vinda física de Cristo com seu reino terreno. Vale lembrar que o testemunho dos pais da igreja, embora não seja autoritativo,
é particularmente instrutivo em relação à forma como as primeiras gerações de cristãos entenderam o ensino dos apóstolos. O seu testemunho, o testemunho dos pais da igreja, é útil em muitas questões teológicas, incluindo as escatológicas. Falando dos pais da igreja, o notável historiador do século XIX, Philip Schaff, escreveu algo importantíssimo, que diz o seguinte: o ponto mais marcante na escatologia no período anteniceno, isto é, antes de 325, é o proeminente quialismo ou milenarismo, que é a crença de um reino visível de Cristo em glória na terra, com os santos ressuscitados por 1000 anos antes da ressurreição geral e do julgamento. Foi, aliás, não a doutrina da igreja estipulada em qualquer credo ou forma de devoção, mas uma opinião amplamente atual destes mestres ilustres como Barnabé, Papias, Justino Mártir, Irineu, Tertuliano, Metódio e Lactâncio. Diante dos fatos, não é de se admirar que a igreja se impressione quando ouve hoje pessoas comuns como eu e você dizendo que o reino de Cristo já foi estabelecido e que esse reino é de natureza espiritual e por isso somos tão ridicularizados no meio cristão. Porém, contra fatos, os argumentos futuristas não se sustentam e as evidências que tudo se cumpriu em 70 é um desafio que só o preterismo completo pode desvendar. Então está aí mais uma importante reflexão naquilo que consta as questões da escatologia bíblica. Se você gostou, não deixe de dar o teu like, compartilhar com os teus contatos. Com certeza eles vão gostar muito dessa informação, pois vai ser de grande importância para a vida deles, como também tem sido para a sua. Se você puder, deixe-nos um comentário. É muito importante o teu feedback para a vida daquelas pessoas que estarão assistindo esse vídeo, para que elas entendam que não parte de uma suposição, de uma ideia daquilo que estamos tratando, porém é o que realmente a Bíblia, a palavra de Deus, tem atestado. Obrigado mais uma vez, um forte abraço e até a próxima oportunidade, querendo Deus, em nome de Jesus. Graça e paz!